Uma hora ele começa a gravar. Aqui no meu já apareceu, professor? O meu agora que apareceu só aqui. Eu não sei como é que esse esquema aí, mas tudo bem. Então, pessoas, só fazer aquela breve introdução. Mais uma vez, muito bem-vindos aí, nossa primeira aula de estruturas de 2020.2, né? Que acabaremos, aliás, só lá para março do ano que vem, tá? Salvo alguma alteração que tem aí. E hoje a aula meio que é introdutória, tá? A gente vai falar algumas coisas aqui, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. Então é importante gravar até para quem não vai estar acompanhando. Inclusive a Giovana já falou que só consegue acompanhar depois mesmo, tá? Então, como eu já havia dito, a turma bem pequena, uma turma só de 9 alunos, tá? São 9 aptos aí de estruturas 1. Na verdade, teve até alguns de estruturas que também não conseguiram passar na 1, mas devido à quebra do pré-requisito aí, vão fazer estruturas 2, tá? Então vamos por partes, vamos bem aos pouquinhos. Primeiramente, até para a Jamile, se estiver me ouvindo, tá? Já conversei com você rapidamente, tá? Mas primeira coisa que eu quero. Antes de falar qualquer coisa, é o seguinte: pessoas, esse horário das 6h30 é um horário bom ou vocês preferem que seja um pouco depois, das 19 horas? Como é que é o fluxo de vocês? É bom 6h30, melhor às 7? Eu prefiro às 7, professor, porque para mim, assim, eu tá bem puxadinho, sabe? Às 7 que eu tenho horário mais livre, sabe? Tá, O que o tranquilo. professor Jamile, acha? Pode ser às 7? para mim, tranquilo. Jamile, para você às 7, às 19. Então, beleza. Então, pessoas que estão assistindo pelo YouTube, nossas aulas síncronas serão 19 horas, tá? Então, a gente começa às 19 horas. Segundo a resolução e instruções, a gente tem que dar essa aula gravada aqui, ou até as aulas, quando são online, até no máximo 1 hora, tá? Então, acredito que perto das 8 a gente já está aí praticamente encerrando, ou talvez um pouquinho mais, caso necessário. Se vocês pegaram também o horário, a professora Ariane falou para vocês, a gente tem uma aula perdida na terça-feira, às 6h30 também, tá? Como que a gente combinou, como é que vai ficar? Eu combinei com a professora Ariane, a gente costuma fazer isso meio sequencial, que seria assim, uma semana vocês vão ter projeto arquitetônico, tá? Então as duas aulas seriam dela, e na outra semana seria comigo, tá? Então eu sempre pula uma e pula outra, tá? E sim, a gente vai conversar mais para frente, mas eu pretendo essa aula específica talvez não ser síncrona. A gente vai deixar mais para resolução dos exercícios, coisas assim, tá? E o tira dúvida. Então, essas a cada 15 dias vai ser justamente quem precisar de uma ajuda, um tira dúvida, tá? Nada impede, como vocês já sabem, e repito aqui até para quem está assistindo, a hora que vocês precisarem, tá? Não importa, não precisa ser o horário da aula, não precisa ser de noite, pode ser a hora que vocês precisarem, tá? Só claro, talvez eu demore para responder porque eu vou estar em outras aulas, tal. Ou se for final de semana, que geralmente, daí final de semana eu respondo, mas eu acabo demorando um pouco mais por causa de outras atividades, tá? Então eu responderei domingo de tarde, com certeza eu vou estar disponível para responder, tá? Então, sempre que precisarem, mandem suas dúvidas, tá? Quem quiser gravar áudio no WhatsApp, fica à vontade, tá? À tua disposição, e-mail, o que for melhor para vocês, certo? Segundas perguntas é complicado. Segunda pergunta, vocês estão com acesso pelo Siga A? Eu estou perguntando por quê. Vocês têm acesso para eu poder postar essas coisas lá? Ou vocês preferem que eu concentre no Google Drive ou no Google Classroom? O que vocês têm facilidade de acessar? Por e-mail, enfim. O que vocês acham melhor, assim, para eu postar as atividades, para vocês me mandarem, enfim? No Siga, eu acredito que no Siga tem mais praticidade, né? A gente já tá bem acostumado com o Siga. Perfeito, Mas, então. claro, nada impede, né, que o professor coloque alguma coisa no Drive quando for né, algo muito pesado, por exemplo, né? Não, eu Fica a acho que critério do professor, não assim. vamos ter nada assim tanto, mas era só mesmo para saber como é que fica bom para vocês, tá? Pro Siga para mim também fica bom. Eu acho que por mais que ele seja feio, mas ele é bem organizado, tá? Então eu acho que fica bom assim para postar, pra vocês enviarem e fica registrado tudo certinho. Então eu acho uma boa ferramenta também. É que alguns estavam com dificuldades, tal, mas eu sei que já tá saindo aí uns tutoriais aí para quem não estava conseguindo acessar, tá? Então beleza. Então vai ser pelo Siga. Então segunda definição.
Então, aula às 7, material pelo SIGA. Vamos falar um pouco agora da matéria, tá? Então, o que vocês tiveram lá em estruturas 1? Então, em estruturas 1, vocês tiveram aquele monte de reação de apoio, tá? Aquele monte de contarada, aquele monte de coisa em vigas biapoiadas, tá? Praticamente é isso. Vocês calcularam as reações, calcularam os momentos fletores e os cortantes e por aí vai, tá? Então, uma parte que eu diria assim que estruturas 2, ela é uma base, sim, mas ela chega a ser uma matéria meio complexa, tá? Ela é bem complexa, uma coisa assim que vocês nunca viram, um negócio meio complicadinho, tá? Coisas que eu acredito que ficou um pouco faltando lá em estruturas 1, que seriam a parte dos vetores, tá? Decomposição de vetores, eu acredito que vocês viram, mas eu achei que ficou meio superficial, mas tudo bem, tá? Estruturas 1 também tem a tradicional ponte de palito. Opa! Eu não sei porque alguns eu tenho que permitir e outros não, mas seja bem-vinda, Ruth, não perdeu muita coisa, depois só vai ter lá o gravadinho, a gente tá combinando algumas coisas aqui, tá? Então, como eu estava falando, em estruturas 1, a gente tem a nossa tradicional competição de pontes de palito, que eu acredito que vocês não tiveram, né? Não acredito que terão, não sei se a gente vai ter espaço e tempo para isso, tá? Mas a gente tem, ela é tradicional, só que os professores de estruturas não podem ajudar vocês, tá? Então, vocês teriam que ter aprendido na mão a calcular as treliças para poder competir lá na competição lá da ponte de palito, tá bom? Mas não tem problema, tá? É bacana, assim, mas não é nada absurdo também, tá? Então, ponte de palito, tá, que eu tava falando. Então, coisas que eu vi que vocês não viram lá foi a questão do centro de gravidade, tá? Isso é bem importante, a gente vai abordar aqui um pouco sobre centro de gravidade. Alguma coisinha sobre treliça, mas bem pouco, é mais sobre a decomposição de vetores mesmo, que a gente vai usar um pouco aqui. Mas, o que eu falo de estruturas 2, que eu acho muito legal? Eu acho que estruturas 2 é uma das matérias, fora o PI, que para mim é a matéria sensacional que existe, é a segunda que é mais bacana. E por quê? Porque vocês vão dimensionar estruturas de verdade mesmo, tá? A gente vai ter dados, fórmulas e etc. Então, a gente, claro, vai ter muita matemática aqui envolvida, mas ela é bem palpável. Palpável do tipo assim, vocês vão ter forças, cargas, composições, e lá no final vocês vão calcular que a viga de vocês ela tem 20 por 40, 4 metros de comprimento, e dentro dessa viga tem 4 barras de aço de 12 milímetros, e tem estribos de 5 milímetros distantes a cada 25 centímetros. Enfim, vocês têm tudo isso, tá? Todo esse pré-dimensionamento e o pós-dimensionamento. Então, qual que é o nosso objetivo aqui de estruturas 2? O objetivo é que vocês saiam daqui calculando vigas, pilares e sapatas, tá? Esses 3 tipo assim, obrigatório. O que é opcional? Lajes, não é que seja opcional, a gente vai ver, só que como tem N tipos de laje, a gente talvez não veja todos, tá? E chegou mais uma. Liliane, boa noite, seja bem-vinda. Não perdeu muita coisa ainda não, tá? Vou dar uns informes rapidamente daqui a pouco. Eu me atrasei um pouco, senhor. Não ouvi o que você falou, mas... É que eu me atrasei um pouco, achei que era 7 horas a aula. Não. Relaxe, isso eu vou falar para vocês que estão aqui, tá? A gente combinou que vai ser às 7 horas mesmo, tá? Então, toda quarta-feira, às 19 horas, que vai ser a nossa aula síncrona. Aquela aula da terça-feira lá que tá perdida, a cada 15 dias a gente vai ter aula. Só que eu acredito que aquela vai ser mais para fazer exercícios, coisas assim, tá? A aula síncrona mesmo de conteúdo vai ser essa aqui da quarta-feira, 19 horas, certo? Então, próxima vez aí você já... Pode falar, Cristian. Então, a gente vai ter uma aula síncrona de estruturas na semana? Isso, vai ser essa aula síncrona de estruturas, e daí a cada 15 dias, conforme precisar, tá? Então, conforme precisar, a gente vai fazer síncrono, conforme não precisar, eu vou deixar só atividades para vocês fazerem, tá? Na verdade, eu acredito que esse ano vai ser bem síncrono, tá? Então, vai ser, tipo, toda quarta síncrona, e toda terça, a cada 15 dias, síncronas também. Inclusive, terça que vem, então, a gente vai ter terça e quarta síncrona, tá?
porque a gente precisa dar uma antecipada no conteúdo. Por quê? Então, só retomando. Então, estruturas 2. Vocês vão calcular vigas, pilares, lajes, sapatas, tá? O que não faz parte? Estacas profundas, tá? Essa parte de estacas não faz parte dessa matéria, graças a Deus, porque ela é bem complicada, diga de passagem, tá? Quem for para engenharia, com certeza vai calcular e vai se matar para fazer uma estaca profunda, mas vai fazer, tá? Então, esse é o nosso conteúdo. Qual que é a ideia aqui da matéria? E aí eu vou abrir para vocês também darem a opinião de vocês. A ideia é, a gente vai fazer alguns exercícios, de certa forma, avulsos, vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai calcular uma viga, vai calcular um pilar, vai calcular uma sapata, vai calcular uma laje, e o grande, né, pilar aqui da matéria seria fazer o projeto estrutural de uma casa, que a gente vai usar como base aquela mesa que a gente começou lá no Hidrossanitárias. Ou não, porque a gente está conversando com os outros professores, tá? Até vou adiantar para vocês, para que elétrica, hidráulica, estrutura e talvez até o PI use o mesmo projeto, tá? Então, a nossa ideia esse ano é que vocês tenham um projeto pronto, tá? E aí, só o PI que a gente ainda está conversando se esse projeto vai ser o PI ou se vocês vão ter um projeto pronto, que vai ser esse base, projeto talvez até um pouco menor, de uns 60 metros quadrados, e aí, para o próximo ano, trabalhar diretamente no PI, tá? Então, a gente ainda está conversando a esse respeito. Abro para vocês darem a opinião de vocês também, tá? Porque, com certeza, tipo, estrutura, a gente precisa fazer alguns exercícios antes, né? Nem que seja poucos, para quando chegar no projeto, vocês não ficarem totalmente perdidos, tá? Mas por que eu digo que estruturas 2 é bacana e é legal? Por isso que eu falei, tá? Porque vocês conseguem coisas palpáveis, tá? Vocês vão ter lá, ó, o meu pilar aqui tem 30 por 20, tantas barras de aço, tantos estribos, tal, tá? É fácil? Não, não é, tá? Não é fácil, tem muita conta, tem muito detalhe, muita coisinha. E assim, o que eu digo assim que é a parte mais difícil de estruturas 2 é um monte de siglas, tá? A gente vai ver aqui, tipo, tem sigla para boné, tá? Então é tipo assim, coeficiente de ponderação, coeficiente de utilização, coeficiente não sei do que, esforço torsor, cisalhante, momento, não sei o que, tipo, é sigla para boné, tá? Mas não é nada que a gente não vai vencer também, tá? São importantes, senão se fosse para escrever tudo, a gente não dá conta, tá? É um monte de índices, um monte de coeficientes, um monte de coisas. Mas eu considero uma matéria simples e eu acho muito bacana, muito divertida até. Por quê? Porque funciona assim, ó. Vocês vão calcular e vão descobrir que, por exemplo, a viga de vocês, ela tem que ter 400 centímetros quadrados. Mas não está dizendo que ela tem que ter 10 por 40, ou que ela tem que ter 20 por 20, ou que ela tem que ter 15 por 25, tá? Então, isso é legal, porque cada um vai poder dimensionar da forma que bem convenhar, tá? Claro que a gente vai dar algumas dicas, alguns, né, porquê disso, porquê daquilo, tem algumas ideias, né? Mas, por exemplo, já jogando uma pergunta para vocês, o que é melhor? Você fazer um pilar 20 por 20 ou um pilar 10 por 40? O que vocês acham? Me digam. Falando só em geometria. 20 por 20? Só um chute, né? 20 por 20. 20 por 20, 20 por 20 tá bom, tá ganhando, tá? Assim, o que eu vou dizer? Depende da obra, tá? Pilar quadrado é bom? É, só que se você pensar, esse 20 por 20, se fosse numa casa, qual que é a espessura do seu tijolo, da sua alvenaria? Quanto que é a largura da sua parede? Vocês sabem quanto que é uma largura de uma parede aí normal, sem ser de banheiro? Alguém foi medir. Eu tenho certeza que alguém levantou e pegou uma régua e foi medir. Eu Ó, a calculo parede, 30 centímetros, a largura, né? Que 15 a largura, 15 do tijolo ali, mais o reboco, é isso? isso, é isso mesmo. Dá 20 Só que é um centímetros. pouco.
É um pouco menos, tá? A Jamile tá certa ali. A medida ela vai aí de 14 até uns 16. Quando você tem azulejo de banheiro, ela pega uns 17. Claro, depende do reboco, depende do tijolo, depende de um monte de coisa, tá? Mas o padrãozão é 15, tá? O padrãozão é 15. Então pensem, se a sua parede é 15 e nessa parede você tiver um pilar embutido de 20, e aí? E esse 5? Faz como? Você não vai rebocar 5 centímetros, né? Então, você já tem que começar a ponderar esse tipo de coisa, entendeu? E é isso que a gente vai ver aqui no Estruturas. Então, por exemplo, essa mesma área de 400, talvez se ele fosse 15 por 25, ele fica englobado dentro da sua alvenaria, tá? Entendeu? Então, tem essas sacadinhas assim. Mesma coisa a gente vai ver em vigas, tá? Ela tem umas regrinhas de altura, de espessura, tá? A gente vai ver, por exemplo, que nada de adianta, mesma coisa que eu estou perguntando aqui, ó, 400, vamos botar esse número na cabeça, 400 centímetros quadrados. É melhor eu fazer uma viga 20 por 20 ou uma viga 10 por 40, que tem a mesma área? O que vocês acham? Agora falando em viga. Em viga? 10 por 40? 10 por 40. E aí, Christian? Ai, professor. Eu não sei, eu acho que eu pensaria no mesmo esquema que da coluna. 25 por 15. 25 por 15, tá. Então, retomando um pouquinho, a gente vai ver tudo isso bem detalhadamente, tá? Isso aqui é só meio um brainstorm aqui, tá? Pra gente deslocalizar. Mas Thaís tá certa, tá? Christian não tá errado. Mas a viga, quanto mais alta, melhor, tá? A gente vai ver por causa dos esforços. Então, tudo isso a gente vai estudar bem certinho, esses esforços. Depois a gente vai ver lajes, laje maciça, laje pré-moldada, laje nervurada, laje protendida, aquele monte de coisa que vocês já conhecem, tá? Então, a gente vai estudar exatamente esse tipo de coisa. Depois, sapata, tá? A gente vai estudar, aprender a fazer com uma sapata, um bloco, enfim, tudo isso, tá? Então, vocês precisam, sim, né, ter essas noções, vamos dizer assim, mas vocês vão ver que a norma mesmo que a gente vai usar, que é a 6118, que tem só 252 páginas, tá? Ela é bem abrangente, assim, e ela dá muitas coisas, assim, meio prontas, assim, pra gente. Por mais que muitas coisas que ela lascar mesmo, sabe? Ela quer azedar o esquema, mas muitas coisas ela dá pronta. Como, por exemplo, o que a gente chama de estrutura mínima. Então, lá na norma, vocês vão ter pedaços, né? Depende do que a gente vai calculando, que vai dizer assim, ó, uma viga não pode ter menos do que tantos centímetros de altura. Um pilar não pode ser mais fino do que tanto, tá? E tudo isso por causa dos esforços, tudo isso por causa que a gente calculou. Então, Jamile, principalmente, que estava com aquele receio, né? Ou até mesmo quem achou que estrutura Zoom ficou meio nebuloso, pensou assim, caramba, eu passei em estrutura Zoom, mas eu acho que eu não estou pronto, tá? Normal, tá? Não se preocupem, tá? Todas aquelas reações, aquelas coisas lá, aqui vai ser muito mais simples, vamos dizer assim. A gente vai chegar com a coisa meio pronta, a gente vai usar os programinhas, vai usar a FTool, vai usar programas até online, que eu descobri um online aí sensacional, tá? Professor, então a gente vai usar umas coisas assim para dar as reações. Pode falar, Christian. a questão lá do PI, mas é meio parecido, mas a gente vai também, não sei se tu já falou isso agora, fazer alguma coisa com projeto, essas coisas? Sim. É isso que eu tava... Comentei alguma coisa assim, que a ideia é, a gente vai fazer uns exercícios avulsos, agora no começo, tá bem concentrado, e aí a gente vai pegar o projeto, tá? E esse projeto, é o que eu disse, que vai ser o mesmo, a gente quer que seja o mesmo, eu até sugeri, que ele seja o mesmo para estruturas, elétrica e hidrossanitária, tá? Então, vocês vão ter um projeto pronto, essa é a ideia. Essa ideia, a professora Roberta deu essa ideia pra gente esse ano e ano passado de fazer isso. Tem o mesmo projeto em estruturas, elétrica e hidro. Exatamente. E aí a gente só está vendo como que o PI vai ficar nessa história toda. Se o PI vai ser esse mesmo projeto ou se o PI vai ser daí o de vocês diretamente, tá? Então, por isso que a gente está concentrando as cargas de ensino agora, para depois, na virada do ano, a gente poder estar mexendo com o PI de vocês. Entendeu? Olha a lógica.
E aí, você mesmo que chegou a me indagar, né? Aquela questão até quem for aí fazer os vestibulares da vida, vai estar talvez um pouco diferente. Eu falo assim, e aí eu falo por mim, tá? Eu pretendo sim dar uma carga grande de conteúdo para vocês agora, meio nesse começo. E aí, quando a gente voltar lá em fevereiro, né? Que vocês vão ter esse um mês aí de parada, a gente já vai estar meio que finalizando, assim, sabe? Tipo assim, final de fevereiro, eu quero estar meio que já matando. Por quê? Porque justamente, se vocês passarem numa universidade e forem começar no começo de março, vocês já estão com estruturas e curso técnico e tudo meio finalizado, tá? Não vamos ficar empurrando muito. A não ser, claro, né? Se necessário, a gente continuar aí esse próximo março aí para fazer as coisas, principalmente o PI. Mas o que eu digo para vocês de coração, concentre o que vocês puderem agora. Que hora que chegar o PI mesmo, valendo, e se a professora Daiane der uma bloqueada lá, e vocês tiverem que fazer os PI meio de toque de caixa lá, dá uma trabalheira mesmo, tá? Então, vamos fazer o que a gente puder aqui. Claro que, mesmo no PI, os projetos complementares, elétrica, hidráulica, hidrossanitárias e estruturas, elétrica, hidráulica, eu acho que misturei tudo, né? Estruturas, os professores sempre estão juntos com vocês fazendo esses projetos, tá? Então, é mais tranquilo para vocês estarem elaborando ele. Certo, pessoas? Então, resumindo, esse ano vocês estão lascados, tá? Nós vamos tocar aí matéria até dizer chega aí, então fiquem espertos, tá? Quem não tiver conexão, tiver com problema aí da conexão, relaxa, tudo fica gravado. Quem precisar de material impresso, só pedir, tá? O material impresso vai continuar esse ano também. E outra coisa bem importante, na minha aqui eu acho que não tem tanto problema assim, mas de vocês 5, que são os 5 que vão passar em estruturas 2, tá? Que serão tecnificações, vocês têm computador ou vocês só estão assistindo pelo celular ou coisa assim e não tem computador? Só preciso saber como é que vocês estão. Eu possuo o computador. Tá. Christian, acredito que também. Eu também tenho, professor. Tem. Ruth, tem computador? Eu tenho, só que a operadora do computador é meio devagar. Não tem problema. Esse é o menor dos nossos problemas, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Porque vocês vão ver que estruturas, o projeto de estruturas, ele é bem simples mesmo, tá? Ele é bem tranquilo, assim. Não é nada que na mão você não pudesse fazer também. Eu acho que o problema mesmo vocês vão ter hidrossanitárias, tá? Fazer esgoto na mão é tristeza mesmo, tá? Mas quem tiver computador e puder acompanhar, ótimo, tá? Nossa, eu falei gravado aqui, pessoas que estão assistindo pelo YouTube em outros dias, vocês também vão passar, tá? Não é só esses 5 aqui não, tá? Quem estiver acompanhando fora, vocês vão passar também, não vão ficar bravos comigo, tá? Senão, Deus livre, eu achar que só quem assiste aula online passa é mentira, tá? E tem gente aí que prova, fala de A mais B aí, deixa um comentário no vídeo que teve gente que fez assíncrona, né? Com material impresso, nunca assistiu uma aula e passou, tá? Então, pessoas, quem tá aí vai passar. São só 9 tá tranquilo. Passando uns 6, tá bom já. Beleza. 6 nada, professor. Vamos passar todo mundo. Ah, não, todo mundo é muita gente para passar em estruturas. Deus o livre. Imagine passar mais da metade, nunca aconteceu, pelo menos com eu dando aula. Mas quem sabe esse ano, né? Que eu tô com o coração mais bondoso, tá? Outra coisa que, assim, ninguém tem certeza, mas acreditamos que em fevereiro estaremos todos juntos na mesma sala, tá? Acreditamos muito nisso, tá? Se vai acontecer, não sabemos, se der uma segunda onda e o troço cabuloso, não sei o quê, mas acredito que em fevereiro vocês vão estar podendo olhar, né, os meus olhinhos e a gente está junto aí conversando, tá? E principalmente usando os laboratórios e fazendo as coisas todas, certo? Mas não estou prometendo nada, tá? Porque não depende de mim. O que depende de mim, a gente está aí junto com vocês, mas não é assim que funciona, certo? Fora isso, queria dizer também que esse ano eu vou tentar uma modalidade um pouquinho diferente, tá? Pelo menos aí umas 2 aulas. Se vocês acharem que estiver muito ruim, vocês me falam, tá? Eu vou tentar trabalhar não mais com slides, e sim a gente vai trabalhar com uma apostila. Por quê?
Eu pretendo muito, eu vou digitar, eu vou redigir uma apostila, tá? Hoje a gente vai até começar com uma que já existe, né? Porque eu não tive tempo nem de almoçar, jantar, quem já fazer uma apostila hoje. Mas a ideia da apostila é como vai ter um material impresso e tudo, e vocês depois vão simplesmente poder dar aquela grampeada básica, assim, com capítulos bem separadinhos de laje, vigas, reações, etc, tá? E vão ter lá um documentinho futuramente aí para vocês terem, tá? Vai ser PDF, quem quiser impresso vai ter impresso, tá? Mas um material de fácil consulta, em vez de slides e tal, a gente vai tentar esse esquema da apostila, tá? Se vai funcionar, eu não sei exatamente. Se você achar que ficar ruim também, a gente acaba mudando, tá? Mas eu acho que é um material bom para vocês poderem consultar. É a primeira vez que eu vou trabalhar com apostila, tá? Mas vamos ver se funcionar. Se for ruim, vocês já me falam na terceira aula aí que a gente já volta pro slide mesmo e acabou-se. Certo, pessoas? Ok? Então, beleza. Então, só retomando tudo, nossas aulas vão começar sempre às 7 horas, até no máximo, acredito que umas 8, para não ficar muito puxadão. Ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem falar. No mais, já falei um monte. Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, querem dar alguma sugestão, querem fazer um comentário? Doutor, o que o senhor falou ali de Hidro na caixa na rua? Cristian, não entendi o que você falou. O que o professor falou lá na... vamos mudar um pouquinho desse aqui, mas o que o professor perguntou lá, falou lá em Hidro, que tem que fazer uma caixa na rua. Caixa na rua, caixa de inspeção, você diz, ou caixa de contenção de cheia? Esgoto na rua. Esgoto na rua? É. Não sei, de fossa, filtro sumidouro, o que é? Ah, o professor falou uma coisa ali que o professor falou que em Hidro vai ser complicado. Ah, hidro é complicado quem não tiver computador, desenhar a tubulação do esgoto. É isso que é complicado fazer na mão. Bom. Porque quem for fazer na mão, né? Porque você tem as peças lá, você tem que fazer toda a parte no caso dos machos, né? Nas fêmeas, senão você colocar o esgoto ao contrário, o esgoto vaza, coisas assim, tá? Então, quem for fazer desenho de esgoto na mão é trabalhoso, mas estruturas é fácil, tá? Estruturas é só risquinho de arame, risquinho de tudo, então é bem tranquilinho, tá? Estruturas é quase que dá para fazer mais na mão do que fazer no computador mesmo, certo? Até porque vocês vão ver aqui, vou adiantar só um pouco, por exemplo, assim como eu falei da seção, né, das vigas, dos pilares, que a gente começou a falar aqui, vocês vão ter assim, por exemplo, eu preciso de 8 centímetros quadrados de um exemplo, 8 centímetros, tá? E nesses 8 centímetros pode ser como? Pode ser 8 barras de 1? Pode. Pode ser 4 barras de 2? Pode. Pode ser 2 barras de 4? Pode. Pode ser uma de 8? Pode. Tudo pode. Agora, o que vai funcionar é a questão, tá? Mas assim, então isso que eu digo que é as nuances dos projetos, tá? Então você pode misturar bitolas, você pode fazer bitolas em cima maiores, embaixo menores, ou vice-versa, tá? E eles vão perguntar assim, professor, mas se você pensar numa viga, não é comum a viga ter, por exemplo, 4 barrinhas de 10, 2 em cima e 2 embaixo? Professor, mas, pode fazer 2 de 10 e 2 de 12,5? Deve. Professor, mas pode ser 2 de 16 e 2 de 10? Sim. Pode ser 3 de 12 em cima e 2 de 10 embaixo? Tudo pode. Depende do que você precisa, depende do que você está querendo resistir, tá? Então, tudo pode. Então, aqui, estruturas é bacana isso, que dá uma mão de obra a corrigir, porque você tem que ver se o que você fez está dentro do possível ou não, sem exageros, tá? Essa é a principal questão, os sem exageros. Que, por exemplo, você vai calcular, como está falando aqui, dá 8, eu preciso de 8. Professor, então eu vou usar, em vez de usar 4 de 2, que vai dar 8, eu vou usar 8 de 2 para dar 16, porque eu tenho certeza que não vai arrebentar. Mas quanto você vai gastar com isso, tá? Então, isso a gente vai ponderar aqui, tá? O quanto custa, porque com certeza um dos maiores custos dentro de uma estrutura é o aço, tá? Então, é isso que é o cerne da coisa, tá? Concreto também é caro, tá? Não é barato,
mas o aço é muito mais. Então, a gente tem que sempre, na hora do aço aí, dar uma atençãozinha um pouco melhor. Ok? Então, beleza. Então, pessoas, não vamos encerrar, nós vamos começar, tá? Porque eu falei que o troço vai ser louco. Então, hoje, temos nossa aula aí, e terça-feira que vem vamos ter aula síncrona, e quarta-feira que vem aula síncrona de novo, tá? Então, o começo aí vai ser meio puxadinho. E nem sei se estou compartilhando minha tela, acredito que não, né? Ok, agora estou compartilhando. Então, pessoas, isso aqui é uma apostila, tá? Que é de concreto armado. Ah, inclusive, vamos começar por aí. Por que a gente vai estudar concreto armado e não estrutura metálica, tá? Subentende que tudo é estrutura, tá? Quando a gente fala em estruturas, a estrutura também pode ser de madeira, inclusive, tá? Então, a gente teria o quê? Hoje, basicamente, estruturas: madeira, metálico e concreto armado, tá? E a gente vai focar no concreto armado. Por quê? Simples, porque, teoricamente, 95% da estrutura do Brasil é concreto armado, tá? Então, por isso que a gente foca nisso. Professor, mas estruturas de aço a gente vai ter? Não. Vocês no curso técnico não terão, assim como de madeira, infelizmente, também não terão, tá? Cada vez mais em desuso. Mas você pode falar assim, professor, mas a gente vai ter steel frame? Não vão ter, tá? Loucura, ninguém vai ter steel frame, nem lá steel frame, nem frame de madeira, nem nada parecido, tá? Noções, comentários que a gente pode fazer, mas a gente não vai calcular um negócio desse, tá? E olha lá se na engenharia vocês vão ter alguma coisa assim parecida com isso, certo? Então a gente vai focar em concreto armado, tá? E aí eu vou começar aqui a descer a apostila, fazer algumas perguntas, algumas indagações para saber se vocês estão aí afinados, tá? O que eu diria é mais ou menos o seguinte: professor, o que eu preciso para passar em estruturas 2? Primeiro, você tem que ter um projetinho lá no final. Então, nosso objetivo final é você chegar lá e ter um projeto. Nesse projeto tem que ter vigas, pilares, sapatas e lajes calculadas e dimensionadas da forma correta, tá? No mínimo, o que é o mínimo que você precisa para ser aprovado? Não passar vergonha no dia do churrasco. E o que eu tô falando isso aqui, os caras devem estar pensando, que loucura é essa? É o seguinte, você vai estar fazendo um churrascão na sua casa, faceiro, né, feliz lá, um churrasco lá da sua mãe, do seu pai, e vai ter aquele seu tio, seu padrinho, seu vizinho, que é meio pedreirão. E aí ele vai chegar para você e falar assim, olha, eu tenho aqui um vão de 5 metros, que viga que eu faço nesse vão, sabe? Ele sabe, mas ele quer só te testar. E aí você vai falar para ele assim, olha, eu não estou com calculadora aqui, né? Nem com a norma, porque eu me baseio numa norma, eu não vou chutar, porque chutador é para outras pessoas, né? Eu não sou chutador. Mas subentende que você fizer uma viga de 50 centímetros por 20, com 6 barras de 10 milímetros, ela é o suficiente para aguentar esse vão. E vai sair assim, bem faceiro. E o cara vai ficar olhando com aquela cara, tipo... tá se achando, tá? Então, isso é o suficiente para passar em estruturas, tá bom? Então, todo mundo tem que saber isso de cor e salteado. Tamanhos mínimos de pilares, bitolas de aço mínimas, vigas, lajes, etc, tá? Se vocês souberem isso, vocês passam em estruturas 2, tá? Certo? Combinado? Simples, né? Simplíssimo. Não passar vergonha no churrasco. Esse é o objetivo, tá bom? Mentira. O objetivo é saber calcular estrutural. Porque vocês têm aptidões e podem fazer cálculos estruturais, inclusive de lajes, tá? Acredito que outros professores já devem ter falado para vocês lá daquelas normas, lá do CREA e tal. Vocês sabem o que vocês podem calcular e o que não podem calcular? Todo mundo está ciente? Mais ou menos. Mais ou menos, tá bom, porque eu também sou mais ou menos, porque todo ano muda, tá? Cada vez os técnicos brigam, ganham uns metrinhos a mais, tá? Até onde eu sei, se eu tô errado, não sei, eu não peguei a norma desse ano, mas vocês são aptos a construir, né? Construir ou calcular, vocês podem calcular, sim, estrutural, de residências até 80 metros quadrados com laje. Se eu tô enganado. Se não é 100,
Eu nunca sei se é 100 ou se é 80, tá? Então, vocês podem, sim, emitir RT como técnico de edificações de lajes, vigas, pilares, tudo. Responsáveis técnicos pelo projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário e arquitetônico desse tipo de obras, tá? Limita um pouco? Limita, tá? Você pensar em laje, pensar em 80 metros quadrados e pensar em 2 pavimentos, já fica uma coisa meio... Não dá, tá? Vai ter que ser tipo assim, uma casa térrea, um ático, né? Meio limitante, assim. Mas vocês podem, tá? Agora, vocês vão fazer... Pode falar. Desculpa interromper, mas esse de laje aí para mim é novo. Eu achava que o técnico em edificações não poderia se responsabilizar assim por uma laje, vamos supor. Não sei se eu entendi errado. Não, até onde eu sei, até onde eu peguei agora, depois que os técnicos separaram do CREA e foram para o CFT, né? CRT, Conselho Regional dos Técnicos, eles estão com atribuição de assinar laje, sim, tá? Eles podem assinar laje, sim. Só se eu tiver muito errado, mas eu, pelo que eu olhei tipo isso ontem, assim, antes da aula, e eu entendi que sim, que vocês podem assinar laje. O que não é comum? Não é comum laje, e quem dirá um engenheiro civil assinar laje. Isso não é comum. Por quê? Porque quando você compra lajes, principalmente pré-moldadas, nervuradas, etc., você já compra a laje com essa assinatura, com essa responsabilidade técnica. Dificilmente alguém que vende laje vende sem esse tipo de coisa, tá? Então, tipo assim, você pode, mas não precisa fazer esse tipo de coisa, tá? Mas até onde eu sei, sim. Mas, ó, vou preparar isso para a próxima aula, eu tento achar o trecho que diz se eu estou errado ou não, tá? Até onde eu sei que vocês podem assinar laje, sim, tá? Dentro dessa nova norma. Tem algumas restrições de laje maciça ou coisa assim, tá? Mas eu vou olhar certinho e te digo, tá, Ruth? Me cobre a próxima aula, por favor, que eu te trago bem certinho isso aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Imagina. Mas como eu acho que eu também já falei para vocês, dentro dessas limitações dos 80 metros, embora às vezes pareça não ser uma realidade ou coisa assim, mas abram a mente de vocês para, por exemplo, trabalharem com lojas, tá? E quando eu falo lojas, eu falo muito em shoppings, por exemplo, tá? Se vocês pensarem em lojas de shopping, fora lojas grandes, claro, a maioria das lojas de shopping não tem 80 metros quadrados, tá? E eu tenho amigos meus que até hoje são técnicos em edificações, que nunca foram fazer engenharia na vida, que, por exemplo, fazem a rede do Boticário do Sul. Os caras vivem disso, tá? Então, eles não só fazem o projeto, e quando eu falo projeto, eu estou falando sprinkler, eu estou falando metálico de mezanino, gesso, elétrico, dá tudo, eles ainda executam as obras do Boticário como técnico em edificações, tá? Então, lojas precisam muito de técnicos, tá? E às vezes soa meio estranho, assim, nossa, professor, mas eu vou fazer loja de shopping? Se você não ficar em Canoinhas, provavelmente sim, tá? Eu vivi, a minha experiência, grande experiência de vida, é construir loja de shopping e posteriormente o próprio shopping, tá? Eu vivi 15 anos fazendo esse tipo de coisa, de passagem. Fora alguns prédios, algumas coisas no meio do caminho, tá? Mas shopping era o que eu trabalhava, tá? Então, eram lojas de shopping mesmo. E, assim, a gente entrava no shopping, por exemplo, para fazer, tipo, 50 lojas, 60 lojas, tá? Então, era mais ou menos isso. Mas cada loja era uma RT diferente, tá? Então, cada loja era um trabalho. E, sim, vocês, como técnicos, têm toda a autonomia para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, eu só falo isso, tipo assim... Sai um pouco da caixinha, sabe aquela história da caixinha? Sai um pouco dela, pensa um pouco fora dela. Então, lojas, sensacional, legal, precisa de muita assinatura. Projeto, quem vai mexer com projeto ou tem uma esperança de mexer com projeto, pense que vocês têm que bater de frente com mais um monte de arquiteto, tá? Que também faz a mesma coisa. E às vezes até melhor que a gente, porque estudaram 5, 6 anos para fazer projetos, tá? Então, dá, mas, sabe, complicado. Projeto elétrico, projeto hidrossanitário, projeto estrutural, já áreas que dá um pouco mais, tá? Reformas, enfim, parte toda construtiva aí, eu digo que dá para a gente sobressair
em cima dos arquitetos, tá? E não pensem que vocês vão necessariamente, só porque vocês são técnicos, vocês vão ter que emitir RT, ir lá no CRES. Não, vocês podem simplesmente, né, viver aí de outras formas, com reformas. Não que vocês não precisam ter RT de reforma, tá? Mas vocês podem ter aí outras atribuições que os arquitetos não têm e dar o chapéu em cima deles, tá? E até em cima dos engenheiros, que daí, né, engenheiro lá, para ficar recolhendo RT de um monte de coisa pequena lá, começa a ficar meio complicado, certo? Mas essa aula de RT fica para outro dia, tá? Nosso esquema aqui é estruturas. Mas a qualquer momento, por favor, se quiserem perguntar, só interrompam e falem, tá bom? Ô, professor, Pode falar. e na Celesc, qual que é a função qual que é a função do técnico trabalhando em Celesc? Olha, a Celesc é de energia ou é de telefone? É, tem energia, professor? De energia. Até onde eu sei, até mesmo em prefeituras, por exemplo, prefeituras contratam muitos técnicos de edificações, por quê? Porque as pessoas levam os projetos lá, entendeu? Então, por exemplo, você tem um projeto que tem que ser aprovado na prefeitura. Então, muitos que trabalham nas prefeituras ou órgãos públicos são técnicos. Por quê? Porque são pessoas que pegam um projeto e sabem o que está acontecendo ali, entendeu? E aí, dentro da Celesc, por exemplo, eles devem ter algum programa ou alguma restrição que tem que ser aprovado o projeto elétrico. Então, o que você vai fazer dentro da Celesc? Vai ver se a amperagem que está lá da casa está certa, se aquela rede está certa, se ela está bifásica, trifásica, enfim, se você tem sistemas, por exemplo, lá de DPS, de surto, né? Enfim, você vai olhar todo aquele projeto. Geralmente, esses órgãos fazem o quê? Pegam lá e falam, olha, seu projeto elétrico não tem nenhum disjuntor para surto elétrico, para raio. Então, você tem que ir lá e colocar um DPS nele, ou, sei lá, um CRT, alguma coisa assim, nele para surto. Se você trabalha lá, vamos dizer, eu nunca lembro como que é a de água de vocês, não é Sabesp, né? Como é que é a de água? A nossa é a Casan, de Canoinhas, eu não sei. Casan, obrigado, Casan, é essa mesmo. Então, lá na Casan vai falar assim, olha, aqui a norma nova aqui da Casan, você tem que fazer uma caixa de contenção de cheias. O que é isso? Ó, você tem que captar toda a água pluvial dentro dessa caixona e mandar aos poucos para frente. Ou, ó, você não pode ligar a pluvial aqui junto, muda seu projeto que não é aprovado, entendeu? E por aí vai, Liliane. Quem dirá se você for para o arquitetônico? Então, minha nossa senhora, no arquitetônico é tipo assim, ó, área permeável desse teu terreno aqui, só pode ter 50%. Área construída, 30%. Não sei o quê, taxa de ocupação, 90%. E você vai ter que pegar esse projeto e conferir se o que o cara está apresentando está certo, entendeu? Recuo. Ah, ó, você está construindo sua casa, não tem os 5 metros na frente, não pode. Ah, estou dando uma laje que vai até no meu muro da frente, não pode. E por aí vai, tá? Então, para isso que precisa de tanto técnico de edificações aí, principalmente em órgão público. E sempre tem concurso, tá? É um serviço chato? Não, eu acho muito legal. E eu acho que se a prefeitura fosse muito esperta, ela entupia de técnico só para fazer fiscalização. Sério, a prefeitura ia ganhar, tipo, 10 vezes o que ela arrecada só em multa, tá? E aí eu digo, comecem a ficar criteriosos, saiam na rua e olhem se o que está sendo construído aí está dentro das normas. Gente, é um absurdo, tá? É um absurdo que o povo faz. Você pode carregar multa aí, ó, sério, você enche o cofre da prefeitura em um ano. Aí, Ô, professor, aqui na tem minha uma rua aqui. pode falar, Lili. Aqui na minha. Ah, tá, pecado, Thaís. Aqui na minha rua, aqui, eles passavam asfalto, né? E as calçadas. Olha, aparece acho que uns 6, 7 técnicos aqui com engenheiro para ver a calçada aqui, fizeram tudo errado. E é por aí. E se Eu estiver já errado, é passivo de multa, calçada né? aqui. Se mancharam a calçada aqui, já 3 vezes a calçada e o asfalto 2 vezes. Nossa E aí Senhora. punharam a pino buraco e agora colocou mais uma capa em cima do asfalto. E essas capinhas finas em cima do asfalto tende a rachar e dar buraco. Mas fazer o quê, né? Se alguém está aprovando, quem sabe, né? Pode falar, Thaís, por favor.
Bem no início do ano, professor, que a gente tinha acabado de entrar, né? Ali no primeiro módulo, eu passei na frente de uma casa. Até tem uma na frente da minha ex-casa agora, né? Que eles construíram na divisa abertura. Não pode ter abertura, tem que ser totalmente sólido. Eles tinham colocado janela. Eu falei assim, eu alertei, viu? Não pode. Não pode, de acordo com o plano diretor da cidade, não pode construir abertura quando tem pro lado do vizinho. Aí eles não deram bola. Daí sabe o que aconteceu? 2 semanas depois o cara foi lá e disse, ó, não pode. Né? Um cara que tinha diploma, tudo e apresentou para ele e falou, ó, não pode. Então eles tiveram que ir lá e pagar uma multa, né? E tampar o buraco que tinha ficado lá. Se eles tivessem me ouvido, eles teriam economizado dinheiro. Mas, né, não deram bola. Exato. E na frente da minha ex-casa... E o que você falou? Pode falar, professor. Não, pode falar, Thaís. Então, e daí ali na frente da minha ex-casa, eles colocaram, como pode ser, professor, de madeira, sabe? Tipo, umas aberturas de madeira para cercado, sabe? Eles fizeram né, o normal ali, né? De concreto e tijolo ali normal. E daí eles emendaram um pouco com madeira para ficar mais bonito, mas fizeram uma abertura para outro lado. Aí eu pensei assim, isso não tá certo. Mas até agora ninguém falou nada. Aí eu vi o engenheiro lá também olhando e não falou nada, então eu achei bem estranho. Ainda ninguém passar por lá, dar uma avisadinha que não pode. Mas calma ainda, eu vou lá na prefeitura lá e... É estranho e assim... E denunciar. Denunciar é a única coisa que funciona, esses órgãos públicos é denunciar mesmo. Mas o que você falou é uma realidade dentro de construção a nível Brasil, assim, sabe? Que é justamente o quê? Construção irregular. E eu conheço muita gente que trabalha só como regularização, tá? Então, por exemplo, você precisa vender uma casa. Você não consegue vender ela se ela estiver irregular, pelo menos não se for financiar ela na Caixa ou em qualquer banco que seja, ela tem que estar totalmente irregular. Aonde que dá muito problema? Igual você está falando, divisa, abertura de divisa, recuo, esse é cruel, a questão do recuo é cruel, tá? Tipo, o que é o recuo? Você tem que ser 5 metros da sua divisa da frente, você fez com 4 metros e se lascou, tá? Porque não pode ter esse tipo de coisa. Outros que pegam muito, área permeável, esse eu tenho um problema aqui na minha casa com isso, inclusive, e área construída. Então, é praticamente isso. E aí, eu sei que prefeituras, aí vai assim de prefeituras para prefeituras, tá? Algumas acabam cobrando multas desses excessos e coisa e tal, eles até permitem um certo excesso, né? E você consegue regularizar, mesmo estando fora do plano diretor, vamos dizer assim. E outros casos não. Por exemplo, eu já vi aqui na minha cidade, por exemplo, lajes, quando as lajes são muito grandes para frente do recuo, a prefeitura mandar quebrar mesmo. Tipo assim, ó, ou você quebra, ou você não vai ter o alvará. Como é o nome do alvará de conclusão de obra? CRO, CFO. Aquele alvará do final de obra que diz assim, ó, acabei a minha obra e ela está dentro do padrão. E tá aqui a escritura, alvará, tudo certinho. Então, eu já vi mandar quebrar mesmo, tá? Senão, você vai ter uma casa irregular, como infelizmente sei lá, 70% do Brasil deve ser irregular. Não, acho que não passa disso, tá? Eu não sei se tem 30% irregular, infelizmente, tá? E quando você está falando em laje, tá? Puxando para o nosso aqui, gente, você falou em laje, pilar, viga, não é assim, sei lá, e quebrar. Eu vou meter a marreta aqui, vou quebrar minha laje. Não é assim que funciona, tá? Ou, o que você faz? Você fez a sua casa 50 centímetros para frente do que podia, do recuo, veio ter 5 metros, tem 4,5, tá? E daí? Você vai dar um Ctrl-C e Ctrl-V na sua casa? Não existe, não dá. Vai escapar das baldrames, das fundações? Não tem como, tá? Então, coisas complicadas mesmo, tá? E fora o que é irregular mesmo, né? Do tipo... Eu vejo muito aqui na minha cidade, assim, o cara faz a laje, ele já pega a laje e puxa até o muro, assim, e daí ele faz a garagem assim, com laje, sabe? Aí você olha aqui, você, Cristo, não pode, Jesus. Você tem limite, 1,5 metro de varanda, de sacadas, tá? Tudo isso a gente vai ver aqui em estruturas 2. Então, coisa que não pode, igual você falou, janela de divisa não existe, nem vidro fixo, você não pode fazer, tá? Não pode, mas
Tá aí. E vamos dizer quantos a gente não sabe que tem, não é mesmo? Sim, é que era uma garagem, sabe, professor, da casa, assim, colocando no muro, sabe? Ali que eles fizeram. Daí, né, vai fazer o quê, né? A gente tenta alertar, né? Assim, professor, desde que eu entrei no curso, antes de eu entrar, eu não sabia de muitas coisas, sabe? Aí, o quanto abriu a minha mente já, sabe? Todo esse tempo já que a gente teve de aula, assim, de acordo com as normas, assim, o quanto Sim. a gente já conseguiu, sabe? Só no olhar, assim, a gente já vê. É muito impressionante. Eu tava conversando esses dias ali com a minha mãe e falei, nossa, é incrível a quantia de conhecimento que a gente já adquiriu. É incrível mesmo. Que coisa, fico feliz e acredito mesmo. Eu digo assim que, por mais que seja só um ano e meio, por mais que mais da metade do curso foi EAD, vamos dizer assim, né? Que não é o que a gente espera, né? Mas eu não tenho dúvida que vocês saem outras pessoas. E é isso que eu digo, é o quanto, vamos dizer assim, o quanto vale. Eu sempre falo isso, quanto vale, sabe? Porque quando o pessoal fala assim, tá, mas você vai vir aqui na minha obra e vai dizer, por exemplo, que eu não posso ter essa janela aqui. E para dizer isso e assinar um papel, você vai me cobrar R$ 300? Eles falam assim, não, eu não estou te cobrando R$ 300 por causa disso. Estou te cobrando R$ 300 porque enquanto você estava lá na sua casa coberta assistindo novela lá, eu estava lá no IFSC lá estudando. Então é isso que vale R$ 300. Não aqui vir aqui falar isso aqui. Sabe aquela história do botão? Ah, mas é R$ 1.000 para apertar esse botão? Não, R$ 1.000 é para saber qual botão que eu tenho que apertar. É isso que vale R$ 1.000. E eu estudei muito para saber qual botão apertar. Entenderam? Então é isso aí. Sabe aquela história do tipo, ah, você não pode fazer um projetinho para mim? Posso, vai custar tanto. Nossa, por quê? Ué, porque eu tive que estar lá, eu tive que estudar, eu tive que, né? Eu podia estar no Facebook, eu podia estar no Instagram, eu podia estar dormindo, eu podia estar qualquer coisa, mas não, eu estava estudando, tá? Então, isso tem um valor, tá? E sim, eu falo que o técnico é sensacional, tá? Eu não tenho como falar mal, porque eu fui técnico por muito tempo, tá? Para mim, engenharia civil, sem desmerecer, mas engenharia civil é o curso técnico com integral. É só isso, tá? Não tem nada de diferente, assim. Eu acho que o que você aprende aqui no curso técnico é, tipo assim, a base que você chega lá na engenharia, assim, você desossa em cima do povo que não fez nada, sabe? Tinha aqueles caras que, infelizmente, você vier do 2º grau, assim, você atropela o povo, assim, é absurdo, tá? Acho que a gente já saiu um pouco do assunto, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Mas eu fico feliz, Thaís, tá? Acho que não tem maior satisfação do que ouvir alguma coisa assim que realmente tá dando certo, mesmo no EAD, funciona. Isso é verdade, professor. Apesar de não ser presencial, mas a gente tem ali, né, uns pontos positivos. Com certeza. Uma coisa que eu já sei que já está conversado com os outros professores, até deixo avisado para vocês aqui, por exemplo, hidrossanitárias, solos, elétrica, a gente tem uns laboratórios lá para serem usados. Então, os laboratórios estão equipados, tem tudo lá dentro do laboratório. E práticas, né? Práticas construtivas. E eu sei que todo mundo está, assim, torcendo o dedo para voltar em fevereiro e vocês terem uma carga grande de prática nesse mês lá de fevereiro, tá? Porque eles vão estar lá, vão estar presencial e vão poder fazer um monte de coisa que, vamos dizer assim, que ficou para trás. Não que vocês tenham perdido o conteúdo, mas vão poder fazer o Vivi a Cores, tá? Solos, que eu sei que a matéria já acabou e tal, mas todo mundo está conversando assim para, tipo, ceder a aulas, ceder horas para vocês terem a parte prática também, que a gente entende que o Tecnificações tem que ter essa parte prática, tá? Eu sei que tá todo mundo bem louco aqui para erguer uma paredinha, fazer uma viga, amarrar uma armadura, que mais? Fazer um ensaio de solos, tacar fogo lá no laboratório de elétrica, todo mundo quer dar um curto lá, não sabe Deus como, né? A pessoa vai ficar louca, né? Mas tem. E de hidrossanitárias, fazer lá suas ligaçõezinhas lá de canos e etc, tá? Sem ter água, porque senão vocês estouram os canos, então não pode. Beleza? Beleza. Vamos para o assunto. Já 7h30 aqui, já falamos até demais, já passou, ó, já foi 1 hora gravada, hein? Deus tá vendo. Deixa eu ver aqui se nós vamos começar mesmo, se nós vamos deixar para a aula que vem. Bom, essa é a apostila que a gente vai usar, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês lá, ligar mesmo, tá? Do professor Paulo Sérgio, muito boa, inclusive, tá? Lá da Unesp.
Então, ela fala um pouco aqui, daí tudo que nós vamos estudar, então tudo está aqui, tá? Todos esses tópicos aqui, o que a gente vai estudar. E a gente vai falar de concreto. Então, ó, antes da gente, a gente vai só fazer uma breve introdução aqui. Eu quero que vocês me digam, tá? Quem puder, por favor, eu quero que vocês me definam o seguinte: o que é uma pasta de cimento? O que é uma argamassa? E o que é um concreto? Qual que é a diferença entre esses três? Pasta é tipo um líquido. Argamassa. Eita. Eu tenho que explicar bem certinho? Sim, senhor. Então, a argamassa já tem um pouco mais de claro. consistência. E o concreto é. Tá. Tá. E o que tem num e não tem no outro, ou tem nos outros e não tem no um? Tipo, na pasta. O que é. O que tem na pasta? Tô falando assim, por exemplo, um tem cimento, outro tem areia, outro tem pedra, ou brita, outro tem isso. O que tem um e o que tem no outro? Sabe me dizer? Ou outros, se Professor. quiserem ajudar também? Na argamassa, eu sei que tem cimento, areia, pode ter, acho que é aglomerante. Professor, Agora a pasta, meu Deus. Pode falar. Fala a ponta da língua, não me lembro. oi, professor. Quem for o professor pode falar, eu tô ouvindo. Pasta é cimento e água? Isso, muito bem. Então vamos lá. Pasta é cimento e água. E Só para argamassa? ficar no seu conceito, só um pouquinho, Ruth, só um pouquinho. A pasta, ela é cimento e água, e o cimento é o aglomerante, tá? Então, quando você fala aglomerante, é o cimento. Eu acho que você quis dizer aditivo, aí vale para a pasta também. Vai lá, Ruth, continua, na argamassa, o que é? É areia, cal, cimento e água. Areia, cal, cimento e água. Tá, não precisa ter cal, tá? Vamos dizer que o cal nós vamos pular. Então, é cimento, água e areia. Isso é argamassa. Então, diferente da pasta, tem areia. E o concreto? O concreto é areia, brita e cimento. E água, né? E água, é. Beleza. E quando eu A água, faço... professor, eu sei Pode responder falar. o que tem nos três. É água. O que tem nos três é água e cimento. É o que tem. Ou não, né? Hoje em dia que você não precisa ter água, por incrível que pareça, tá? É uma loucura, assim, mas não precisa ter água mais. Mas é importante. E aí, se a gente falar em concreto armado, o que tem a mais fora isso que vocês me falaram? Fora o cimento, areia, água e brita, tem o quê? A ferragem? Ferragem. Só um pouquinho, vou daqui a pouco. Quer que eu feche lá? Não precisa. Beleza, a ferragem, tá? E agora vamos voltar para essa ferragem. Quando você fala em ferragem, a gente está falando que vocês estão colocando dentro do concreto ferro ou aço? Aço. Aço. Aço, tá? Importantíssimo. Ficava assim, é a mesma coisa isso aí. Não, não é não. Aço é uma coisa, ferro é outra, totalmente diferente, tá? Ferro é o de trilho lá, aquele negócio é ferro. O nosso aqui é aço. Ele é aço carbono. Por quê? Esse carbono, além dele enferrujar muito mais lentamente, ele é muito mais resistente que o ferro, tá? Então, concreto armado é cimento, areia, brita, tá? Pedra ou brita e o aço, tá? Então, essa composição faz essa mistura mágica, que o brasileiro adora, inclusive, tá? Vou falar brasileiro, porque não é o mundo inteiro que usa isso, tá? Que é esse concreto armado. Rapidinho, falando da água, não só materiais de construção, tá? Mas o que diminui a resistência de um concreto? Alguém sabe me dizer? O excesso de aço, o excesso de cimento, o excesso de água ou o excesso de brita? É excesso de água. Excesso de água. Por quê? Porque quando você coloca água, você tá, vamos dizer assim, destemperando, vamos dizer assim, tirando tudo aquilo, digamos, ao cimento, vamos supor. Quando você está colocando água, na quantidade certa, ele vai chegar ao ponto correto. Agora, se você colocar demais, ele vai ficar muito fraco.
E não vai aderir consistência com Ah, concordo, mas não explicou por que que a água deixa o concreto fraco. Ela vai deixar Destemperar vazio. foi uma boa tentativa. Exatamente. Esse aí, Thaís, pense nisso. A água, o que que vai acontecer? Ela evapora e onde ela estava, ela cria poros. E onde você tiver poros, pense numa esponja. Você tem menos resistência, tá? É por isso que o concreto não pode ter excesso de água. É por causa disso. Mas o teu destemperar estava bom, tá? Não tá ruim. É uma expressão que a gente fala muito em obra, tá? O concreto tá destemperado, ele tá tipo, ele sedimentou, a brita ficou tudo no fundo e o cimento ficou em cima, aquela pasta, aquela água e o troço no meio. Então tá certo. Mas aí essa água ela cria poros, tá? E é isso que a gente não quer. Bom, a minha aula aqui em si não é concreto, tá? A gente vai falar de estruturas, mas a gente precisa falar disso. E agora a pergunta é o seguinte: por que, falando em termos assim de esforços, tá? Por que que essa mistura de concreto com aço ela é tão boa? Vocês sabem me dizer por que um resiste à compressão, o outro à tração? Vocês sabem dizer isso? Agora essa me pegou. Essa apertou um pouco, é normal, tá? Então, assim, funciona da seguinte forma. O concreto, ele é excelente na compressão, tá? Então, se você, por exemplo, se tivesse um pilar que ele só fosse comprimido, você não precisava nem ter aço dentro dele, tá? Se eu uma hora falar ferro, vocês me desculpem, tá? Mas é aço. Então, o concreto, ele é muito bom para compressão. Por isso que pavers, tá? Se falar em paver, sabe aquele da calçada? Paver de calçada, blocrete, aqueles hexagonal lá, ele é concreto puro. Por quê? Porque eles vão resistir à compressão. Vai ser carro passando em cima, empilhadeira, caminhão, etc. Tá? A própria pedra, né, os paralelepípedos antigos, por isso que ele é muito bom, porque ele resiste muito bem à compressão. Só que a tração é uma porcaria. Se você pegar um pedaço de concreto e puxar, ele rebenta. Ele não existe esse tipo de resistência. Já o aço é o contrário. O aço, ele é excepcional à tração, tá? Ele resiste à compressão? Sim, ele resiste. Só que ele tem um problema em relação ao concreto quando você comprime ele. Porque quando você comprime o aço, ele deforma. E ele deforma muito. Então, ele não é bom, tá? Ele deforma demais. Só que quando você junta os dois, então o que que você tem? Você tem um material que é o concreto, que ele é muito bom à compressão, e o aço, que é muito bom à tração. Então, os dois juntos, eles praticamente suprem quase todos os esforços que você tem. Sendo que em estruturas, o que que a gente tem basicamente? Tração e compressão, tá? Claro, a gente vai ter flexão, a gente vai ter torção, vai ter cisalhamento, tá? Mas não são, assim, esforços tão expressivos quanto esses dois primeiros, tá? Tração e compressão. Outros materiais se comportam muito assim, dessa maneira também, por exemplo, o gesso acartonado, tá? Algumas ligas metálicas, até borrachas, né? Borrachas revestidas, enfim, tá? Então, sempre que você tem, assim, um material que é muito bom numa coisa e pouco na outra, essa junção, essa mistura, que dá essa resistência tão boa quanto a gente tem no concreto armado, tá? Por isso que é aço. E que mais? Eu sempre dou aquele exemplo do papel, né? Se você pensar num papel, por exemplo, né? Pegar uma folhinha de papel e tentar só puxar ela sem, tipo, rasgar. Então, você, na tração, o papel é fenomenal, né? Então, você pode puxar ali que é difícil você arrebentar ele. Já na compressão, ele é tão bom quanto. Onde que o papel não é bom? No cisalhamento, né? Quando você pega ele, tipo, rasga. Então, esse rasgar, o cisalhamento, ele já não presta, tá? Professor, mas então por que a gente não usa papel dentro do concreto? Boa pergunta. Uma boa pergunta, tá? Gostaria de saber um dia. Claro que eu sei o porquê, né? O papel é ótimo, só que não, senão ele solta a fibra. E o concreto sempre tem água, então não dá para usar papel, tá? Professor, mas posso fazer concreto isopor? Pode. Desde que o seu isopor não flutue lá, não boie tudo, joia. Professor, posso fazer concreto com aço, muito aço dentro dele? Tipo de alta densidade? Sim,
Em alguns usos, existe esse tipo de coisa, tá? Barragens, etc. Pode. Professor, posso fazer concreto poroso? Claro que pode. Pode ser que em algum lugar você pode usar. O que você não pode no concreto armado? Atenção, quem está escutando, seu hashtag fica a dica. Não pode fazer cal em concreto armado. De jeito nenhum, tá? Por quê? Porque o cal reage com aço. Ele vai enferrujar a sua armadura. Então, concreto não tem cal. Fica a dica, marca aí no caderninho. Não pode, tá? Então, se for fazer concreto, cal de jeito nenhum. Cal é bom só onde? Em argamassa, para reboco, para revestimento, seja por que for. Beleza? Certinho? Tá bom. Então, não vamos estender muito, mas isso aqui eu acho importantíssimo. Isso aqui vocês têm que saber, tá? Então, o que é uma pasta, o que é uma argamassa, o que é um concreto e o que é um concreto armado. Certo? Aí ele fala aqui elementos estruturais e tal, e aqui eu só vou mostrar, né? Vocês têm lá os agregados, tá? Que ele pode ser areia, ele pode ser um agregado reciclado, ele pode ser ferro, né? O agregado pode ser um aço, tá? Aí aqui você tem, né, a figura da pasta, o agregado graúdo, argamassa, concreto e por aí vai, tá? Deixa eu só ver aqui se a gente continua aqui. Eu não vou meter muito nisso aqui, eu vou passar até, acho que, meio que rapidamente, que é coisa que vocês já estudaram, tá? Então, o principal é o tal do cimento, tá? Então, o cimento é um material fantástico, sensacional, tá? Sem ele, a gente não teria metade das obras que a gente teria. Não vou ler aqui, tudo isso aqui vai ter, como é que faz, vocês já estudaram tudo isso aqui em materiais de construção lá, e escrito no 1, no 2, já viram tudo isso aqui. Os tipos do cimento, tal, a gente vai ver algumas coisinhas, mas o básico do básico é, sem fazer propaganda, nossa, esse aqui não é o básico do básico, esse é o CP5 Ari. O básico que a gente tem é o tal do CP2. Geralmente, eu acho que aqui para a gente é o Z, né, que a gente acha muito, é o CP232 ou CP225. Alguém sabe me dizer o que quer dizer esse monte de letra, número e etc? Alguém sabe ler isso aqui? Ô, professor, não é a classificação do cimento? Exatamente. Mas se eu pegar e falar para você assim, ó, Liliane, o que é esse CP2E25 aqui? Que diacho é isso aqui? O que quer me dizer? CB, Professor, cimento Portland. Isso. CP é o cimento Portland, tá? Todos vão ser. Todos vêm do cimento O Portland. 25, professor, o 25 seria... Pode falar. 25 seria a... Pô, eu vou dar um chute. Chute, então. É o MPA. MPA. MPA, o 25 seria o MPA. Esse é o meu Isso, chute. o 25 é o MPA. Deixa eu ver se no chat alguém falou alguma coisa aqui. A Jamile falou só da pasta lá, tá. O 25 é o MPA. Mas o que é esse MPA? Vamos começar com a sigla. Eu falei que isso aqui é a aula da sigla. O que é o MPA? Força de pressão. Opa. Tá. Resistência à compressão. Resistência. Desculpa. Isso. Resistência à compressão, quantos dias? Diz o quê? Depois de quantos dias? Ah, de cura? Isso. 28. Perfeito, é isso mesmo. Então, o tal do 25 é o quê? É o quanto o meu concreto vai ter de resistência à compressão aos 28 dias, tá? E esse é o pão quente, tá? Esse é o pão quente, esse é o que você vai chegar na material de construção e vai comprar. Se ele é Z, se ele é E, se ele é F, tá? Isso aqui pouco importa, tá? Pra gente aqui no caso, mas o comum é o Z, no nosso aqui, que é o tal da pozolana, que é um aditivo para melhorar a resistência. Se o seu for de escória ou for de filler, não importa, tá? Ele tem outras características, mas assim, vocês já estudaram isso, eu não vou ficar me atendo, mas o escória, a escória de alto forno, ele tem mais aço dentro dele, ele é mais pesado. Muito comum em Minas Gerais, interior de São Paulo, por causa da Vale, tá? Então, tem aquelas montanhas de resto de minério, eles usam aquilo dentro do cimento, tá?
Então, por isso que é o erro, etc, tá? Então, o que quer dizer? Que o meu concreto vai ter 25 MPa aos 28 dias. O outro aqui vai ter 32 e o outro vai ter 40. E isso para nós vai ser importantíssimo, porque a gente vai calcular a nossa estrutura com base nisso, tá? Infelizmente, vocês acho que não tiveram um laboratório de materiais de construção onde vocês iriam moldar corpos de prova, que depois de 28 dias, ele teria que dar 25 MPa. E eu adianto que se vocês fossem lá e rompessem esses corpos de prova, ia dar 12. Aquele que fez, assim, o melhor corpinho de prova do mundo, dá 13. E você fala, sabe, de acho, que esse negócio do 25? Esse 25 se você fizer um concreto perfeito, mágico. Tipo assim, controle total da gota de água que entrou dentro dele, tá? Mais ou menos isso. Geralmente, os dos alunos não chegam nem perto disso. E batida em obra, muito menos. Aonde que você vai ter concreto de 25 MPa? Olha lá ainda. Concreteira, tá? Se você pegar o caminhão lá de concreto, que vai chegar na tua obra, vai descarregar, você vai comprar isso dele. Fala assim, ó, eu quero um concreto de 25 MPa aos 28 dias. E ele tem que te vender isso, tá? Então, ele vai ter aditivos, ele vai ter um monte de coisa, e ele vai te garantir que o teu concreto vai ter esses 25. E é isso que a gente precisa saber, tá? Porque no nosso cálculo estrutural, você vai dimensionar para isso, tá? Então, a gente vai dizer assim, ó, a minha estrutura, ela funciona desde que o concreto utilizado seja de 25 MPa. Ou, não, tem que ser 32. Se não for 32, esquece, tá? Por que eu falei que é o pão quente? Porque o 25 você tem em todos os lugares. Se você precisar de um concreto de 32, complicou, tá? Até as concreteiras já vão pedir tempo para te entregar. Ele vai ser muito mais caro que os outros. Quem dirá um 40 ou etc, tá? E para finalizar, para a gente não esticar muito, que a gente vai rever um pouco isso aqui dessas resistências no próximo, quando que eu usaria esse aqui, que esse sim também é conhecido, esse tal do CP5 Ari? Vocês têm uma noção do que é esse trem aí? Bah, professor, não tem ideia. Não tem ideia? Eu vou pegar quem deu uma transformação 2, 6 aí, eu vou bater nele com um saco de cimento. Vocês têm que saber isso aí. Secagem. Não é aquele que... Ai. Dá para ver ali que ele vai ter uma resistência inicial. Isso, exatamente. Ele é um cimento ou um concreto que tem uma alta resistência inicial. Por quê? O concreto ou o cimento, ele tem uma cura. Então, ele é uma curva. Ele começa lá em 0 de resistência e lá nos 28 dias ele vai chegar nos 25, tá? Então, ele vai crescendo aos pouquinhos. Quando você usa o CP5, ou como a gente chama de Ari, que de alta resistência inicial, ele, tipo assim, o concreto normal, lá, o CP2, um dia depois, ele vai estar com 5 de resistência, 5 MPa. O Ari não, o Ari já vai estar com 20, entendeu? Ele dá aquele pulo no começo, assim. Então, nos primeiros 3 dias, ele, tipo, chega lá em 22. E aí, nos últimos dias, ele vai lá até nos 25. Então, ele faz, tipo assim, ele dá um pico e fica horizontal. E o outro não, ele vai bem crescendo aos pouquinhos. E por que ele é bom, ou aonde eu usaria um CP5 Ari, que seria muito melhor do que eu usar um outro, sendo que lá nos 28 dias ele vai ficar no mesmo lugar. Entenderam? Então, tipo assim, 28 dias depois eles estão iguais. Lá nos 25 MPa. Mas qual a vantagem de eu usar um que seca mais rápido? Que ele seca mais rápido? Que ele fica mais... Isso, qual a vantagem? Hã? Tem a ver com água? Não. Tem a ver com uma coisa mais ou menos o que você chutou e quase chutou certo. Tem a ver porque ele seca mais rápido. E se ele seca mais rápido, o que acontece? Eu posso desformar a minha obra mais rápida. Capite? Então, por exemplo, você está fazendo uma laje. Você colocou um monte de escora. Você escorou aquilo que você não consegue andar debaixo. Fez a forma, concretou com
com o CP2 25. 28 dias depois que você vai pensar em ir lá e tirar as escoras, porque ele vai estar seco. Com o CP5 ali, não. Passou uma semana, você tira as escoras. Então, você tem a obra rápida, com resistência muito mais rápido. Então, essa é a ideia, tá? Se você precisa de uma obra mais rápida, você vai usar o CP5 Ari. Caro, muito, quase o dobro, tá? Quase o dobro mesmo, quando eu tô falando assim, tá? Mas tem suas utilidades. Aí você pensa assim, tá, professor, mas eu vou concretar o meu pilar e eu não tenho pressa. A forma pode ficar no pilar lá, os 28 dias, que não vai me estrovar. Então tá, então não uso o Ari, uso o normal. Já na laje uso o Ari, entenderam? Essas são as nuances. Mas tudo isso para o nosso cálculo é importante. Mas tudo isso são cenas do próximo episódio, tá? Eu estiquei demais, tá? Para quem tem que dar 1 hora de aula, em quase 2 já, vocês me empolgam, tá? Vocês me empolgam e eu fico falando sem parar, tá? Pessoas, quiserem comentar, comentem, mas nós vamos fazer muito ainda de cimento e concreto e aço nas próximas aulas. Se alguém quer deixar algum comentário? Que na próxima aula a gente vai chegar mais preparado. Brincadeira, professor. Não, relaxem, pessoas, relaxem. Isso aqui eu digo que eu meio que faço quase que de propósito, e é justamente para tipo assim, eu falo que eu toco esse terror, mas é porque são coisas que eu acho importantíssimo vocês saberem, entendeu? São coisas assim, tipo assim, vocês têm que saber, tá? São coisas tipo, não passar vergonha no churrasco. Isso é não passar vergonha no churrasco, tá? Saber essas coisas, nomenclatura, essas coisinhas, tem que saber. São tecnificações, tá? Senão vocês tinham que fazer alimentos, daí não tem graça. Tá? Todo mundo sabe o que é um trigo, o que é um glúten, o que é o diabo lá. Isso, a gente não quer saber disso aí, quer saber o que é um concreto. Tá bom? Não, sem preconceito com alimentos, tá? Alimentos, ó, gente boa. Fornece os alimentinhos para nós, tá bom? Pessoas, qualquer coisa, se quiserem contar uma coisa, fica à vontade. No mais, obrigado, tá? Agradeço. Vou deixar disponibilizado já essa apostila para vocês lá no SIGA, o nosso plano de ensino, que eu não fiz ainda, tá? Mas para a semana que vem vai ter. E daí, terça-feira, aula síncrona, às 19 horas. Pode falar, Ruth. Sobre eu gostaria de assistir a aula no computador, porque eu estou assistindo no celular, né? E o professor teria que colocar o link no SIGA para poder entrar? Na verdade, tem várias maneiras, tá? Eu posso te mostrar depois um jeito que você deve ter entrado pelo link do WhatsApp, certo? Sim. É o único Tá. que eu sei. Eu falo a verdade, também não sei se tem outro jeito, tá? Mas eu sei que tem. Você pode, por exemplo, eu posso te passar esse link. Eu não sei se eu vou deixar o link no SIGA, eu acho que dá, você entrar por lá. Se eu passar para você por e-mail, eu sei que também dá. Aí você abre o seu e-mail e entra pelo computador. E um terceiro jeito que eu uso aqui é você abrir o seu WhatsApp pelo computador. Também dá, sabia disso? Não. Não tem problema. Eu te ajudo, eu também não sabia uns tempos atrás. Mas agora eu sei, inclusive, ó, vocês estão aqui, ó, o WhatsApp no meu computador. Tá vendo aqui, ó? Uma conversinha de vocês aqui, ó. Porque eu acho que... E aí sim, ó, aí você... Na tela e aí eu ia falar, ó, tem um linkzinho aqui e você consegue. Mas eu te mando, tá? Eu vejo se pelo SIGA dá, senão eu te mando por e-mail, tá? E uma vez mandado por e-mail, a sala é a mesma até o final do semestre, tá? Então, se eu te mandar um e-mail com o link, é só você abrir aquele e-mail e clicar que você abre pelo computador. Joia? Joia. Viu, Ruth? Se você quiser, eu posso gravar um vídeo com o Loom explicando passo a passo como é que você faz para você entrar com o WhatsApp, que é mais simples daí. Se você aceitar a minha ajuda. Claro que aceito. Sou humilde, toda ajuda é bem-vinda. Eu Beleza, quero aprender. então. E depois você me fala o que é esse troço de Loom aí, que eu não faço nem ideia que é esse trem aí. É um aplicativo, professor, que você instala no computador ou no notebook, né? Que permite que você grave a sua tela do notebook. Tô precisando desse aí, Thaís. Depois me manda também, eu quero saber esse trem aí. Loom é L-O-O-M, certo? Isso. Ele é tipo uma Vou atrás. florzinha vermelhinha. Ele fica
ele já fica salvo daí ali em cima na tua página. Sempre quando você entra no Google, ele fica salvo ali em cima onde tá, digamos, o teu e-mail, sabe? Ali ele tá a tua fotinha ali de e-mail, ela fica bem certinho do ladinho. Aí você aperta e você aceita a gravação e show de bola. Tá precisando um troço desse aí. Obrigado, viu? Tudo que eu tinha lá é meio pago, ficava meia hora, ficava com marca d'água, ficava uma porcaria. Então vou atrás disso aí. Obrigado, viu? Beleza, professor? Então manda para mim, Thaís, também. Então, pessoas, é isso, tá? Não preciso nem fazer